Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada Educação Estrito Sensu na Educação Online. Essa temporada faz parte das séries, da websérie Compartilhações do Estrito Sensu, desenvolvido no âmbito da Rede Internacional de Educação Online, Rio Life. Então, hoje, para conversar um pouquinho conosco sobre as novas aventuras de Dom Quixote, prática pedagógica inventiva, nós temos aqui a doutoranda em educação e professora do Instituto Federal de Birubá, Lisiane César de Oliveira, e o doutorando da Linguística Aplicada e também professor de Unilínguas da Unicinos, Fabrício Dias de Andrade. É importante contextualizar um pouquinho para vocês em que contexto, né, essa prática ela se desenvolve. Então, a prática Dom Quixote, ela surge como resposta à missão MacGyver, que foi desenvolvida no âmbito do Seminário de Educação e Transformação Digital. Esse seminário é ofertado para todos os programas do Estrito Sensu da Unicinos e também da Universidade Aberta. E ele, obviamente, é desenvolvido junto com a Universidade Aberta de Portugal, com o professor José Antônio Marques Moreira, que está vinculado a 2 projetos de pesquisa de internacionalização. O primeiro deles é o do Estricto Sensu, urbano e pós-urbano, na formação de professores pesquisadores do Estricto Sensu, financiado pela FAPERGS, e o outro é a transformação digital e humanidades, educação e comunicação em movimento, que é financiado pelo CAPES-Print. Então, esse foi o trabalho do final da atividade desse seminário, né, dessa atividade acadêmica, que foi, então, desenvolvido pela Lisiane e pelo Fabrício. E, em função da potência dessa prática, ela foi, então, trazida, proposta, no âmbito da especialização em Educação Online no Estrito Sensu, que é desenvolvida, então, desde julho, né, de 2020, para professores pesquisadores dos programas de pós-graduação da Unicinos. Então, agora com vocês a Lisiane e o Fabrício, que vão contar para vocês um pouco dessas aventuras do Dom Quixote. Então tá, pessoal. Eu começo, Fabrício, depois tu... Pode ser, um bate-bola. Na verdade, nós não vamos contar as aventuras, né? Nós vamos provocar o povo a pensar em novas aventuras, né? Também assim como o Dom Quixote. Pode começar, Liz, contigo a palavra. Então, a gente tem uma projeção para fazer com vocês aqui, mas assim, vocês se sintam bem à vontade. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem interromper, né? O objetivo é que vocês entendam um pouco o que a gente produziu, né? E às vezes, assim, a gente falando, pode ser que não fique tão claro. Então, vocês ficam bem à vontade de perguntar. Eu vou projetar aqui. Só um pouquinho. Acho que ele fechou. Só um minuto. Aqui. Vocês enxergam? Sim. Tá. Sim. Então, como a Eliane falou, esse percurso que a gente pensou, ele aconteceu no momento, bem no momento, esse seminário que a gente desenvolveu, ele aconteceu bem no momento em que a gente entrou na pandemia ali, né, que foram, então, canceladas as aulas na maioria das instituições, mas nós continuamos, né, isso foi em maio, né, Fabrício, abril, maio, e... Foi março. Não foi abril, acho que foi abril. A disciplina foi em abril. Abril, né? E aí a gente também, a Eliane provocou a gente para pensar, já era uma provocação que a gente já vinha fazendo
Até hoje eu conversei com o Fabrício e ele me disse que vocês são da área da linguagem, tem alguns da área da linguagem, né, e trabalham com línguas também, com as literaturas. E então teve uma outra prática que a gente desenvolveu também, que era com a Alice, né? E então ali já na Alice, no percurso da Alice, a Eliane já vinha problematizando ali com a gente para nós pensarmos mais o online, né? De trabalhar mais as práticas na perspectiva do online. E a da Alice, ela foi híbrida, porque teve um momento que não foi online, mas as aventuras de Don Quixote, ela aconteceu completamente online, né? Todo o percurso, todas as atividades que foram desenvolvidas foram online. E quem não me deixa mentir é a Águida, que está aí, que foi uma das aventureiras, né, que fez parte do percurso. Então, depois o Fabrício vai passar para vocês a narrativa, né, e todo o processo, e eu vou explicar para vocês como é que ela aconteceu. Depois vocês vão ter a possibilidade de vivenciar e produzir, criar, né, outras práticas a partir dela. A gente vai falar de algumas também que foram desenvolvidas ali no estrito sensu, tá? Então, a gente, ao desenvolver ela, foi no seminário, né, e pensando nessa prática, ela foi se desenhando de uma forma que a gente entende que ela se configura, né, como uma prática ou uma metodologia de trabalho, tá? Então, ela tem esse nome em função das características que ela possui, né? Ela é simpoética porque ela é produzida junto, né? As pessoas trabalham juntas e produzem juntas, é co-criado, né? Um produto co-criado, um processo, um serviço é co-criado. Ela é inventiva porque a gente tem um conceito que é da Virginia Kastrup de invenção, do ponto de vista de cognição inventiva, né? Gamificada, porque ela tem elementos de jogos, né, que a gente traz para a educação e para o contexto de aprendizagem, que depois vocês vão identificar ele. E o conceito de on-life, né, que é esse conceito, assim, que de forma bem resumida, é você entender que a gente está vivendo um momento em que a gente não está nem on, nem off, né, a gente está ligado na vida, né. A todo momento a gente está trabalhando, interagindo e produzindo conhecimento, tá? Tudo bem até aqui? Então, tá. Perfeito. Então, quando a gente foi tensionado para pensar nela, era a gente criar uma prática que ela fosse trabalhada nessa perspectiva do on-life, de problematizar aquele tempo que a gente estava vivendo, que era né, a gente ainda está vivendo, mas a gente estava começando a entrar nesse período pandêmico. Então, como é que a gente ia trabalhar naquele cenário, né? No que estava acontecendo na nossa vida naquele momento? Como é que a gente ia articular as aprendizagens, os espaços, as tecnologias que a gente tinha, como é que a gente ia trabalhar, né, diante daquele cenário que estava se configurando ali. Então, a gente trouxe ela como uma perspectiva de ser uma outra possibilidade, né, de aprender e de ensinar. Aí, no percurso, que depois vocês vão entender como é que ele foi, a gente teve, além dessa produção, dessa prática que a gente pensou, ela ainda proporcionou que se criassem outras práticas a partir dela. Então, ela problematizou algumas coisas que fez com que os professores também criassem as suas práticas dentro do contexto onde eles desenvolvem, né, o seu trabalho. Então, a gente teve 5 práticas no percurso, que são práticas que estão bem famosas, né, Eliane? Elas estão por aí, por dentro da universidade, né, circulando, e elas estão em movimento, né? Depois a Eliane pode falar um pouco mais sobre elas. Ou tu quer falar agora?
Então, Lise, eu acho que é importante dizer, né, que de agora em diante, de 15 em 15 dias, a cada segunda, uma dessas práticas vai estar sendo compartilhada aqui. Então, a gente já aproveita para fazer a divulgação, para que vocês continuem conosco, para vocês entenderem como é que essa prática do Don Quixote, que consistia em encontrar as suas dulcineias, vocês vão entender depois, né, o que é isso, resultou nessas derivações que vocês estão vendo aqui, ó, nessas tantas dulcineias. Então, a gente convida vocês a estarem conosco. Mas sim, são práticas que estão circulando, muitas delas já foram desenvolvidas, já têm resultado, já estão sendo ampliadas, outros estão se apropriando e inventando em cima. Então, esse que é o bacana, né? A ideia de nós nos apropriarmos e, a partir disso, então, poder inventar a partir delas. Volta aí, Lu. Lise. E é interessante pensar, só pegando o gancho aqui, né? Que algumas delas já rodaram nas formações docentes anteriores, né? Então, talvez vocês já tenham até assistido alguma apresentação, né? Ali do Super Guedes, Sentir em Rede, que foram algumas práticas que se potencializaram bastante na universidade, que já estiveram presentes em outras formações docentes nossas, né? E o Direito de Desafia também, que participou bastante. Então, alguns desses nomes talvez vocês já tenham rodado ou ouvido falar, né? É interessante pensar que tudo isso surgiu, né? De coisas que vieram surgindo, né? De uma disciplina que nos provocou a pensar em uma prática, e uma prática que foi pensada, assim como outras práticas também, porque outros colegas nossos também desenvolveram outras, né? E que a gente foi ganhando espaço aí também e potencializando isso, né? Hoje é interessante pensar, né? E a Lisa, acho que talvez tenha a mesma visão que eu. Eu olho para a nossa prática do Don Quixote, olho para as práticas que estão sendo feitas e penso, meu Deus, quanta coisa muito melhor surgiu, né? E vem surgindo. Porque a ideia realmente é essa. Eu acho que a questão da apropriação é exatamente essa, né? É assistir, se apropriar, conhecer o outro, né? E pensar sempre no contexto em que nós estamos. Aqui tem bastante gente aqui da área da linguística aplicada, da área das letras, enfim, que trabalha com o ensino de línguas, né? Então, também começar a pensar nesse território dessa apropriação, né? E dessas práticas inventivas também. Sei que as gurias já usam das tecnologias digitais, né? Nas práticas, enfim, mas a ideia é pensar, então, nisso em algo de inventividade mesmo, né? Em um processo, né? Contínuo, né? E que a gente consiga engatar isso em uma série de processos. E dentro da nossa língua, mas também, principalmente, entre línguas, né? Por que não, né? Também nos desafiarmos um pouquinho a pensar nessas inventividades aí, bilíngues, trilíngues, né? Entre outras coisas aí. Vai lá, Liz. Porque assim, o que eu vejo? A nossa motivação era problematizar naquele momento as tecnologias, as práticas, os espaços. Mas, por exemplo, isso que o Fabrício falou é bem interessante, porque eu, por exemplo, fui convidada para participar de um evento de línguas para falar da Alice e do Don Quixote, para que os profs pudessem enxergar elas e olhar para elas nessa perspectiva, né, da questão da linguagem, né, da literatura. Então, assim, é muito da forma como tu olha para ela, né, como tu enxerga a potência naquilo que está ali, né, nos elementos que estão compondo ela. Então, vocês podem, de repente, olhar com um outro olhar para o que a gente vai falar para vocês, né? Isso é legal, por isso que ela é inventiva, né? Porque ela tem possibilidades. E ela serviu para aquele momento, né, Lisa? Aquele momento, abril de 2020, todos nós estávamos desesperados, né, literalmente, atrás tentando, né, conhecer, enfim. Então, naquele momento, quando isso foi pensado, né, nós tivemos uma frente, né, uma maneira de pensar, de articular para aquele contexto, né? Hoje, um pouquinho mais habituados, não vou dizer que a gente já, né, a gente está um pouquinho mais, já acalmamos o coração um pouco, já não estamos tão ansiosos com essas coisas novas, né, com essas tecnologias, mas que contexto hoje, né? Como é que a gente está vendo isso hoje e daqui para frente, sempre pensando, né, o que vem aí, né, logo após, né, tudo isso, se vai ter um após mesmo de fato, se daqui
engata, né, numa crescente até, sei lá, Deus quando, né? Mas é interessante pensar que sempre... E aí a gente tem aquela concepção também da própria prática situada, né? Foi naquele contexto da pandemia que foi, né, que surgiu essa disciplina. Naquele momento nós fizemos, a disciplina teve uma outra etapa agora esse ano de novo, uma turma 2, né? Que provavelmente já potencializou outras coisas. Acredito que a Eliane também consiga ver essa diferenciação entre as turmas, aquilo que foi pensado há um ano atrás e aquilo que foi pensado agora, em junho, né? Quando eles defenderam e mostraram as práticas. Então, eu acho que isso também é interessante pensar, né? E contextualizar que a nossa prática foi pensada naquele movimento anterior, né? E que hoje, sim, ela poderia ser talvez refeita ou né, outros percursos, outros desafios do Don Quixote, conforme o Arise pensamos, né? Então, interessante pensar nessa localidade, assim, nesse contexto, né, em que a prática foi pensada e nas práticas que também, daqui para frente, foram pensadas, que já foram pensadas e que continuam sendo pensadas, né? Como é o caso dessas práticas que foram criadas e outras que vêm surgindo aí. A Lise está por aí ainda? Tô. Pode seguir, querida. Tá, e daí também tem as nossas duas teses, a minha e a do Fabrício, que estão articuladas com esse percurso. O que é esse percurso, então, pessoal? Ele começa com uma narrativa. Estão me ouvindo bem? Sim. Que ela foi desenvolvida no Geniali, que é uma tecnologia que dá uma possibilidade de interatividade bem legal para a gente. Depois que as pessoas aceitam a entrar na história, né, e a partir da narrativa, a gente vai para um grupo no Facebook, tá? Esse grupo pode ir para qualquer lugar, o que vocês acharem, né? A minha filha disse que o Facebook já foi, que não sei o quê. Mas ainda diz que as empresas estão voltando para o Facebook porque ele tem muitos usuários, né? Então, assim, a gente achou que o Facebook era um espaço onde a gente ia conseguir se encontrar. E foi possível, né? Teve alguns que não tinham perfil, mas aí criaram, né? Claro que alguns criaram para aquela nossa atividade ali, mas enfim, foi o espaço que a gente conseguiu trabalhar. E a partir do Facebook, a gente ia para um mapa no Google Maps. Até hoje eu fui dar uma olhada nele, ele está bem povoado, bem diferente de quando eu deixei ele lá, né, há um tempo atrás. O pessoal continua produzindo coisas lá no mapa, pontos no mapa, tá? Então, é esse percurso que vocês vão fazer, se vocês desenvolverem a aventura aí com o Fabrício, tá? Mas vocês pensando na prática de vocês, aí é rico em possibilidades, né? Tá? Então, vocês chegando no mapa, o que vocês encontram no mapa? Tem algumas pistas que a gente deixou lá no mapa, em alguns lugares dele. Então, essas pistas têm personagens também, que são os personagens do livro, vocês conseguem enxergar ali, né? Tem alguns personagens que a gente criou, e dependendo do personagem, ele vai ter uma pista, ele vai ter um puzzle, um desafio que vocês têm que resolver, ou tem uma missão, tá? Então, assim a gente pensou o mapa. Aqui, por exemplo, é a narrativa que vocês vão receber, o Fabrício vai passar para vocês. Aqui é o Facebook, então, que é onde a gente, onde eles formavam os clãs. O legal dos clãs, e que a gente tentou fazer, é com que não se formassem clãs com pessoas das mesmas escolas, né? Que o diferente pudesse compor, para que a gente também pudesse pensar outras coisas. Então, aqui era o lugar onde os clãs se encontravam. Eles precisavam se achar, os professores, e foi legal, assim, porque eles estavam entrando e eles não se conheciam muito bem, né? Porque eram de escolas diferentes, de cursos diferentes, às vezes a gente acaba não se relacionando. Então, ali foi uma possibilidade deles se conhecerem. Então, esses foram os personagens que a gente pensou e as metáforas que eles representam, né? Então, assim, o Don Quixote é o professor, aquele que estava cansado ali, né? Que está sempre lutando. E a armadura são os conhecimentos que ele tem, da área dele.
né? Naquilo que ele trabalha. O parceiro é o Sancho Panza, que era quem ele tinha que agregar ao seu projeto, ou, né, aquilo que ele queria fazer, ou ele, enquanto Don Quixote, se agregar ao projeto do Sancho. Então, ali é que eles formavam o clã. Eles achavam os seus Sanchos e formavam o clã. Aí a gente colocou os moinhos como se fossem os medos que eles estavam enfrentando naquele momento, que às vezes era com relação ao próprio contexto que eles estavam vivendo, com relação à adoção das tecnologias, né, porque alguns estavam ainda meio assim, com como trabalhar com as tecnologias, e alguns a gente via assim que até com relação à questão pedagógica mesmo, né, eles tinham algum problema, assim, alguma coisa que eles não se sentiam à vontade, e eles, então, era o medo mais, era com relação à parte pedagógica, outros eram mais com a parte tecnológica, tá? Então, foram formas que a gente encontrou de problematizar algumas coisas, tensionar eles e fazer com que eles, então, pensassem sobre isso e avançassem, e juntos, né, uns ajudando os outros, e foi bem bacana o processo. Então, isso que eu falei para vocês, eu fui explicando, e agora eu vou passar cada um dos personagens. Então, o Sancho, ele era o acompanhante, então, né, de um processo, que é aquele que você agrega. Ele foi, essa interface, por exemplo, a gente fez no Canva, que é uma tecnologia, a gente foi para o Facebook e depois ia para o mapa, tá? Então, foram algumas tecnologias que a gente foi trabalhando. Aí, durante o percurso, eles tinham que apresentar a armadura para o grupo, para ver se o grupo, então, de repente, essa pessoa podia ser minha parceira, né? Ela podia seguir comigo no processo. Então, você podia convidar a pessoa pelas armaduras que ela tinha, né? Então, eles faziam um mini currículo lá e eu criava essa armadura. E toda a interação que a gente foi fazendo no grupo sempre foi por imagens, pela metáfora, nunca era direta, uma comunicação direta, né? Sempre a gente procurou usar os personagens e toda essa linguagem quixotesca, assim, para ambientar eles ali no processo. Tá? E é interessante pensar, né, Lizzy, também, só pregando o gancho aí contigo, que essa prática foi desenvolvida e por nós, né, por mim, para a Lizzy, é desenvolvida para formação de professores, né, para professores, e para que eles levem isso para além, né, mas com uma questão também de reflexão sobre a sua prática, né, sobre aquilo que ele tem feito, né, em sala de aula, né. Então, pensando nas armaduras, né, Lizzy, do pessoal que fez lá essa prática lá em maio, nossa primeira turma, né, pensando depois na segunda turma que fez, que foi o pessoal do Stricto Sensu, os professores, né, e agora quem vai fazer, né, pensando que essas armaduras já vêm mais potentes, porque nesse último ano se potencializou muita coisa em relação às tecnologias digitais, né. Então, é interessante também pensar naquilo, é um olhar sobre si, né, quando eu penso na minha armadura, eu olho para mim, né, eu olho para o Fabrício, o professor, aquilo que eu sei, aquilo que eu carrego, aquilo que eu me aproprio, ou tenho a propriedade, né, sobre algo. Então é interessante pensar um pouquinho também que essa prática, além de desenvolver, né, e levar vocês a pensarem um pouquinho em um percurso de desenvolvimento, também é um olhar sobre a sua prática, né, sobre quem nós somos hoje enquanto professores, né, quem eu sou enquanto professor de língua, quem eu sou enquanto professor de uma rede básica, quem eu sou enquanto professor, né, de um ensino superior, né, e de que forma eu enxergo tudo isso, todo esse sistema. Tá? Então, acho que é interessante pensar que, além de uma prática, é um olhar sobre, né, aquilo que nós fazemos. E, claro, nós, enquanto desenvolvermos isso, né, e aí vamos pensar para a nossa sala de aula. Quem é o meu aluno? Então, as reflexões que eu faço sobre mim, eu vou fazer com o meu aluno. Quem é o meu aluno? Que contexto que esse aluno está? Né? O que eu quero com essa minha aula? O que eu posso, né, pensar? Né? Que elementos eu posso pensar para potencializar, né, isso que eu tenho que desenvolver com eles, né, seja no ensino de uma língua, seja, né, sei lá, uma prática ou alguma coisa parecida, né? Fala, Lizzy. Tá, então seguindo, aqui eu fui deixando umas pistas para vocês das tecnologias que a gente foi usando, tá? Para
até de uma forma assim didática e mostrando para os profs que eles podiam ir experimentando outras tecnologias para além daquelas que eles conheciam, tá? Então, aqui tem as pistas, ó, por exemplo, a pista do Rocinante era um material que foi produzido pelo GPDU, onde tinha uma série de tecnologias, assim, das mais diversas, para que eles pudessem experimentar nas suas práticas. Os moinhos também, a gente usou, aqui era um texto que falava sobre as competências digitais, tá? E a Dulcineia, então, e isso, pessoal, foi acontecendo assim ao longo de 2 meses, né, Fabrício, eu acho. Por aí. Então, a gente foi, cada um foi no seu tempo, cada um foi produzindo, né? Eu estava todo dia interagindo com o grupo, mas a gente percebe assim que uns eram mais ansiosos, iam mais rápido, outros, né, precisavam de mais ajuda e tal. Então, ao final do mês, eles tinham que encontrar a Dulcineia. Então, foi uma aventura encontrar a Dulcineia. Foi muito legal, assim. E a Luiz, só... Fale. Acho que só voltando ali na questão do moinho, antes de nós pensarmos nessa Dulcineia final, né? Esse moinho lá na época que essa prática foi pensada, né? Tinha o movimento daquele momento, né? Acho que o ápice, né, da pandemia, né? E hoje, se a gente fosse transfigurar esses moinhos, né? Por isso que é uma prática, por isso que ela é inventiva, ela pode todo o tempo estar se reinventando, né? Que moinhos seriam esse hoje, né, Liz? De repente vamos continuar essa prática. Quais seriam os moinhos hoje, né? Quase, né? E o movimento já né, tomado pela pandemia, já compreendemos o sistema, já nos aventuramos. Quais são os nossos moinhos hoje e daqui para frente, né? Em relação ao ensino, né? Como é que a gente enxerga isso, né? Hoje, né? Com uma experiência que já tivemos de 1 ano, e quais seriam os moinhos para daqui para frente, né? Isso nós, enquanto professores, e também nossa sala de aula, né? Nossos alunos. Aí as Dulcineias, então, era a prática que eles tinham que pensar no final, aí integrando tecnologias, integrando os conteúdos que eles trabalham, né? A prática, trazendo outras práticas, né, para essa aqui. Então, essas Dulcineias são aquelas que a gente falou lá no início, né, que foram desenvolvidas, tá? Que é o sentir em rede, o direito te desafia, o Guedes, né, Super Guedes. E aqui eu coloquei, então, algumas das tecnologias que a gente trabalhou, né, que não são tecnologias muito, assim, difíceis de serem encontradas e são tecnologias que a gente já usa, né, tá? É Google Forms, Google Docs, o PPT, né, o Classroom. Então, aqui, só aqui na mistura disso dá para fazer muita coisa, né? Dá para inventar muita coisa. E o interessante sempre é pensar, né, essa questão da tecnologia, né, digital. As pessoas muitas vezes têm essa concepção de que para estar usando, né, a tecnologia tem que trazer sempre uma coisa nova, né, tem que trazer algo novo, né. Mas a ideia é pensar nisso que a gente até já conhece, né, o próprio WhatsApp, o próprio, né, Genial, enfim, coisas, né, mas pensar de que forma a gente pode desenvolver práticas, né, engajando, envolvendo o aluno, né, de forma colaborativa, né, com seus pares, né, de forma a gente pode utilizar disso para também potencializar essa relação do ensino, né. Então, para que a gente se apropria disso, né? A gente sempre parte da concepção dessa apropriação por parte do professor, né? Então, primeiro o professor conhecendo, explorando, né? Se reinventando e praticando, né? E se desenvolvendo, sendo aluno, né? E saindo da zona de conforto. Até a própria zona de conforto hoje já não é mais a mesma que nós tínhamos há 1 ano atrás. Hoje nós já estamos em outras zonas de conforto, já conhecemos algumas coisas, né? Já nos articulamos melhor, né, em diferentes espaços, um pouquinho melhor, pelo menos, e para pensar um pouquinho nessa concepção, muitas vezes, né, de sempre ter que trazer novidade, trazer o novo, né, o aluno nunca usou essa tecnologia, né, e muitas vezes essa concepção que a gente tem da ideia de que estou usando, né, claro que é excelente conhecer coisas novas, enfim, mas
acho que a proposta da inventividade aqui, né, Lise, é engajar, né, é pensar, né, de que forma o aluno pode ir construindo, né, e nós ir construindo, tecendo com ele esse aprendizado de forma que seja algo inventivo, né, eficaz, a gente consiga articular vários elementos, né, dentro dos territórios que nós estamos aí. Aí, no final, como culminância, assim, eu sempre trago a Águida, que está aqui com a gente, porque ela fez uma poesia linda sobre o percurso, e o que ela traz é exatamente aquilo que a gente trabalhou, assim, é muito bonito, assim, a forma que ela colocou. Se vocês puderem acessar e depois ouvirem, é lindo o que ela fez aqui sobre o percurso, tá? Então, eu acho que era isso. Aqui tem os logos dos apoiadores e... E até, de repente, escutar, né, Lise, do pessoal que aqui está, né? Alguns já nos escutaram, como a Águida, que também já se desafiou no percurso. Vejo alguns outros colegas aqui que também já participaram, que já conhecem bem o Don Quixote, e um pessoal novo que agora está escutando, né? Como é que eles têm enxergado esse processo de sala de aula, né? Como é que a gente está pensando esse ensino, né, hoje, e como é que eles se enxergam também, né, nessa experiência de um ano aí que tiveram, né, de certa forma potencializou tudo, pelo menos a relação, né, do abrir mão de muitas coisas, né, de dar conta de muitas coisas, e a tecnologia todo o tempo aí na nossa vivência, né, diária. Águida, queres falar? Não, só ligou a câmera. Não, deixa outras pessoas mas perguntarem. Eu sou suspeita. Eu só posso dizer que os avatares, os superpoderes, as coisas, tudo entrou na minha sala de aula. Até esse semestre, vamos dizer assim, na cadeira de História do Direito. Então, os avatares eram históricos e a gente trabalhava a questão do direito romano, por exemplo. Aí, daqui a pouco vinha... Os alunos, às vezes, criavam um avatar, porque é muito fácil tu falar através de um avatar de ti do que falar de ti assim, na lata, né? Então, no meu caso, como eu usei isso muito para a integração, aquela coisa assim de fazer com que o aluno não seja só mais um, que é um pouco o meu jeito de trabalhar, né? Então, e assim, ó, primeiro que foi um choque, assim, quando no começo eu não entendi o que era para fazer. Aí até eu me dar conta, sabe, isso, e esse dar-se conta abriu um monte de horizontes. E aí eu ia dizer assim, ó, aí a gente foi loqueando em tudo que é lado, né? Então, e isso trouxe, porque tu te apaixona por isso. E essas práticas inventivas, eu não procuro mais metodologias ativas, eu procuro metodologias inventivas. Então, é uma coisa diferente, isso muda. E a gente vai falando essas coisas por aí. Adorei, Águida, e a gente vai falando essas coisas por aí, é ótimo. Essas coisas. Sim, acho que a Águida trouxe uma questão bem importante, né, Liz e Fabrício, do estranhamento no primeiro momento. Por quê? Porque a gente está acostumada com a capacitação, muitas vezes, de professores e com oficinas que são bem estruturadinhas, né? Então, é quase um passo a passo do que a gente deveria fazer. E chegando ali no mapa e no grupo do Facebook, e agora, né? E daí começa aquela história, mas o que mesmo? O que mesmo que vocês querem? O que é para fazer, né? Então, o processo inventivo, ele vai sendo construído no percurso. E, é claro, né, um esforço muito grande do professor, nesse momento,
de ir acompanhando e intervindo para que as pessoas pudessem sair daquele lugar comum inicial e desenvolver a sua potencialidade, né? A partir daquele conjunto de elementos que foram trazidos ali na armadura, nos moinhos, toda aquela questão que está implícita na narrativa. E aí foi muito interessante de ver o quanto muitas vezes a gente está com o nosso pensamento muito formatado por uma metodologia e por uma prática, né? E o quanto é importante a gente ter os parceiros, né? O Sancho ali, que também vai, um ou outro vai se ajudando, né? Vai equilibrando, um vai se equilibrando no outro, nesse processo de se lançar alguma coisa que não se tem certeza o que vai acontecer no final, né? É um percurso que se vai traçando, que se vai aprendendo, que vai potencializando, e assim a inventividade ela vai se dando, né? Mas já falei demais, deixa eu baixar minha mãozinha aqui. Não sei se vocês entenderam. Podem perguntar alguma coisa, caso eu não tenha entendido. Acho que até como a grande maioria que é das línguas, né? De que forma pensar isso, né? Para o ensino, né? O que nem Liz e eu nos baseamos lá em Don Quixote, né? Liz já foi na literatura também com a Alice, tem outras práticas também, né? Vocês desenvolveram, a Eliane também vem da literatura, né? Com a Tarsila, a gente trabalhou. Tarsila do Amaral, Uhum. O que mais, Eliane, também? Eu lembro de algumas outras coisas. Tem a Sociedade do Anel, lá e de volta outra vez. O pessoal, eu lembro que o pessoal fez uma na mesma disciplina que nós falaram de Jumanji, falaram, enfim, o pessoal viajou assim, foi, né, na literatura, nos filmes, nas histórias, nessas sagas, nessas trilogias, né? O pessoal viajou legal, assim. Então eu acho que é interessante pensar, né? E hoje a Águida também viajando legal também, levando, né, pro contexto, né, de aula, né? Levando essas situações, assim. Então, eu acho que a gente também pode pensar e se basear um pouquinho, né, ao longo, desenvolver esse percurso, né? Então, a prática, na verdade, é um momento, assim, como eu disse, né, de reflexão sobre a sua prática, a gente acaba refletindo, eu tenho que olhar para aquilo que eu, de certa forma, conheço, sei e tenho apropriação, olhar para o meu colega também, ver que meu colega sabe, o que ele conhece, o que ele tem propriedade, e de que forma a gente pode pensar junto, o que eu posso fazer, né, para desenvolver, olhar para um contexto específico. Eu disse para vocês, acho que esse contexto também de agora é um contexto já um pouco mais, digamos que talvez potente, porque nós já conhecemos, já tivemos um ano aí de experiência, embora nós ainda precisamos, né, cada vez mais, todos nós, né, todos os professores, todas as pessoas precisam sempre estar, né, em uma crescente, uma constância, né, e que contexto que era, né? Como eu disse para vocês anteriormente. Acho que pensar nos moinhos, que nem a Liz e eu pensamos, né? Como barreiras, como dificuldades. Lá em abril de 2020, nós tínhamos um contexto, né? De uma dificuldade latente naquele momento, né? Que era sair daquele movimento, né? Como é que a gente vai... Como sobreviver a isso? Acho que mais ou menos era essa a resposta que a gente buscava, pelo menos. Não tivemos resposta, mas sobrevivemos, né? Então, ou de forma a passar isso, né? De forma mais amena, né? E hoje, né? Qual que é o moinho hoje? Que dificuldade permanece, né? Será que, de certa forma, conhecer, se apropriar, né? A gente modificou, olhou para nossa sala e ela tá diferente de fato, a gente continua fazendo, né? O mesmo, né? Então, a ideia de pensar nessa inventividade, pensar nesse percurso, é interessante, assim, até para o nosso olhar para sala de aula, nosso contexto e também para nossa própria prática, né? A orientadora levantou a mão, deixa eu ficar quietinho agora. Não, Fabrício, eu só queria pegar um gancho nessa tua fala, né? E de problematizar também o conceito de sala e de aula,
né? Eu acho que a pandemia ela provocou muito esse olhar para as tecnologias que, num primeiro momento, ainda existia um desconhecimento, né? Um preconceito em função do desconhecimento dessa tecnologia, enquanto um espaço efetivo de ensino e de aprendizagem, né? No entanto, eu percebo que hoje, no nosso discurso, quando a gente fala em pós-pandemia, ou em voltar, né? A voltar é o quê? É voltar para o espaço geográfico, né? O espaço da sala de aula. Mas a gente experimentou e ensinou e aprendeu em tantos espaços diferentes, em tantos contextos que a gente foi criando, né? Será que se trata mesmo de um voltar? Ou como é que eu posso pensar, a partir dessas práticas, que desenhos de espaço de aprendizagem elas potencializam? Para além dessa ideia de sala, de aula, né? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem. Diferente de pensar o espaço e depois pensar, bom, e agora, o que eu faço com esse espaço? Que práticas eu vou desenvolver aqui? Existem N casos na história de situações assim, né? De que se criaram salas mirabolantes, mas e depois? De que serviu, né? O que isso modificou a prática do professor? Não é a sala de aula que modifica a prática do professor, não é o espaço físico que modifica a prática do professor, né? O que modifica a prática do professor é o refletir sobre as suas práticas, né? É um processo de olhar para essa realidade e ver o que se modificou, pensar como ele mesmo aprende desse novo contexto, como é que a gurizada aprende, e tentar, a partir disso, construir coisas que ainda não existem, né? Porque se a gente continuar reproduzindo, como foi o que aconteceu na pandemia, né? A transposição, a gente não vai ter resultado diferente do que a gente já tem. Tem alguém com a mão levantada? Acho que é tu, né, Eliane? Já tirei a mãozinha. Mais alguém? A professora Giane está comentando ali no... Alguns estão no chat, né? Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Giane. É um prazer estar aqui com vocês, né? Respirar um pouquinho esse ar, assim, né? Essas inovações aí que vocês trazem. É bem legal. E eu acho que sim, eu acho que pensar, né, nesse voltar para trás, né, é tão complicado, né? Eu acho que até isso também nos causa, né, alguns sentimentos, né, duvidosos, assim, né? Como é que vai ser daqui para frente, né? Então, eu acho bem interessante essa prática inventiva. Já estava falando com o Fabrício sobre isso, né? E eu estou muito animada, né? Com esse processo e com, né, com tudo que a gente vai criar agora, né? Então, era isso que eu queria dizer da minha animação, e eu acho que vai ser bem legal a gente poder criar em cima, né, do que a gente já aprendeu, né? E a gente teve esse momento meio disruptivo no começo, né? De que fomos empurrados, né? E que agora, então, a gente então tem a oportunidade de usar tudo isso que a gente aprendeu de uma forma, então, mais inovadora, né? E eu acredito muito, gosto muito do trabalho que vocês fazem aí, e acho que vai ser muito bom, né? A gente contar com o Fabrício e com a Lisiane, né? Pensando, então, numa prática, né, que eu acho que pode ser, né, não somente o Don Quixote, mas que é muito legal, com certeza, acho que maravilhoso, né, não podia ter sido melhor, né, mas pensar também em alguma coisa que possa vir dos alunos, né, porque os alunos também gostam muito de coisas diferentes que às vezes a gente não conhece, né. Então, às vezes, até séries de filmes, Games of Thrones, que também tem muita, né? Tem muita coisa, muita, né? Boa. Que a gente possa, então, entrar também no mundo deles, né? E não ficar somente no nosso mundinho, né? Então, conhecer um pouco e dar essa oportunidade. Gente, falei demais já, tá? Mas eu quero agradecer muito, né, o convite de vocês e dessa possibilidade, né, de a gente poder fazer essa parceria, tá? Muito obrigada. Mas a ideia eu acho que é essa mesmo, Giane, é conversarmos sobre
Esse momento é aberto para isso. As compartilhações é isso mesmo. A gente vem compartilha um pouquinho do que é desenvolvido e também quer escutar, né? Como eu disse anteriormente, eu acho que se nós fôssemos fazer um novo Don Quixote, né, em meio à pandemia, a gente fez um início de pandemia, e ali a gente já pensaríamos de outras formas, né? E um pós também, já teriam outras já tensionaríamos provavelmente o percurso para outros lados, né? Então, isso muito vai do contexto mesmo, de fato, do desafio, né? Então, é o que eu penso, né, de agora. A gente também já se desenvolveu. E fico pensando também, se não fosse essa pandemia, né? Será que nós estaríamos provavelmente fazendo o que a gente fazia no início do ano passado, né? Antes de março, né? Então, ou talvez já provocados, né? Enfim, mas não tivemos, assim, essa provocação, né? Esse estar, né? Ter que fazer, né? Nós chegamos no momento que nós tínhamos de fazer algo, né? Então, que é algo que foi feito. Ok, agora a gente começa a olhar para isso, né? Passado esse movimento aí de tensão maior, a tensão acho que permanece ainda, né? Questão conceitual, que a Eliane muitas vezes menciona, né? No entender o que está sendo feito, para o que está sendo feito, né? Então, acho que tem outras tensões agora, né? Daqui para frente. Hoje, né? E daqui para frente. Eu acho que tem outras questões aí que são bem importantes de colocar, né, Fabrício? Esse é um movimento que, por exemplo, ali no GPDU a gente já vinha fazendo há um bom tempo, né? Desde, acho que a primeira vez que a gente, lá desde 98, quando a gente começou com as práticas nos mundos virtuais em 3D, depois em 2005, quando a gente começou a trabalhar com o conceito de hibridismo, depois a gente começou a trabalhar com realidade aumentada, no projeto da cidade. Então, são práticas, são metodologias e práticas que são resultado muito dessa tríade, né? Que a gente vem trabalhando, que envolve pesquisa, desenvolvimento e formação. E não só formação no estrito, formação em diferentes níveis, né? A gente tem aprendido muito também com a educação básica. E isso que a Jeane traz é fundamental, é ouvir os alunos, né? A respeito do que eles se interessam, do que eles gostam. E, por exemplo, se tu for pegar línguas, né? Cada língua tem as suas especificidades e tem a sua literatura específica e tem as outras produções culturais que advêm delas, né? Eu estava pensando agora, por exemplo, o coreano, né? Eu vejo essa geração que adora tudo que é asiático, né? Da Coreia, do Japão, e tem séries e tem grupos, enfim, né? De bandas mesmo coreanas. Então, eu acho que tem toda essa parte dos animes também. É um outro mundo que tem aí que dá pra gente pensar em cima. Só aquela Vocaloid, a Hatsune Miku, se não me engano, né? Que canta, que faz shows e que milhares de pessoas assistem, e é uma Vocaloid, né? É um holograma. Então, tem muita coisa que dá para a gente pensar a partir dos diferentes idiomas, né? Olhando também para a cultura, porque eu acho que é isso, tem que trazer toda essa perspectiva junto, né? Não é só deslocar algo, mas trazer aquilo que emerge da cultura. Hoje, por exemplo, ali com o Google Earth, tu pode criar pontos no mapa. As pessoas, como a gente fez agora nessa edição da missão Sherlock, que tu pode entrar no museu Sherlock, então tu pode colocar coisas lá, enfim, né? Tem um caminho todo para se desenvolver aí nessa parte. Acho que a Lise está de mão erguida também. Não, eu só queria complementar o que a Jeane falou, que ali, por exemplo, os profs que estavam no percurso, eles estavam enquanto alunos, né? Então, é como se a gente tivesse projetado a prática para os nossos alunos. Mas as produções deles também foi bem interessante, que é uma coisa que eu acho que o Fabrício falou no início também, a Eliane falou, né, como ela é uma prática que ela é inventiva, ela foi criada numa perspectiva inventiva e ela tem esse movimento da invenção,
nenhuma das práticas foi igual e nenhuma delas foi igual à nossa, entende? Ela não representou o que a gente estava fazendo, ela não tentou reproduzir. Eles criaram coisas completamente diferentes, né? Então, assim, de certa forma, eles tiveram liberdade, enquanto alunos, de produzir aquilo que fazia sentido para eles naquele momento, né? Então, assim, essa prática, ela foi um motor, digamos assim, né, que ajudou a criar outras, né? E nenhuma delas foi igual, né? A nenhuma, não tem nada parecido, né? Assim, embora eles estavam problematizando no caminho algumas coisas, eles conversavam, né? Foi completamente diferente, assim, o que aconteceu. Era isso. Eu tenho provocado a Liz e o Fabrício, não sei se com o Fabrício eu falei isso, ou foi mais com a Liz nas orientações, baixar a poeira um pouco agora, que a gente está muito atucanado, né? E pensar o que dessa prática a gente pode tirar como pistas que pode até se constituir numa metodologia, num método, né? Que pode orientar, mas enfim, isso é para frente. Termine as teses, depois a gente pensa nisso. Mas eu acho que tem potência, né? Principalmente por causa dessa questão de que ela se tornou um motor, né? Dela derivou várias outras práticas. Então, acho que dá para a gente pensar alguma coisa por aí. Tá bom? Não sei se tem mais algum questionamento, mais alguma observação. Senão, eu sei que o pessoal alguns têm aula à noite ainda. É hoje, não é amanhã que começa a formação do. Não, é hoje à noite a formação docente, né? Já Abertura. inicia hoje. É hoje. É hoje. hoje. 19h30. Sim, a ideia então é pensar, né, gente? Eu acho que não sei se os colegas ali, o pessoal que tá, o pessoal do Unilínguas que está aqui também, tem alguma questão ou pensar. A ideia, esse compartilhações a temporada de compartilhações, a gente vem um pouquinho compartilhando, né, o que foi feito, o que foi desenvolvido, como a professora Eliane mencionou anteriormente, né? Então, hoje a gente apresentou o Don Quixote, né? Conversou um pouquinho sobre o que foi a prática. Daqui a 15 dias tem uma prática, eu não recordo, a Ana de repente pode me ajudar de cabeça aí, qual vai ser a prática. Então, a cada 15 dias, também tem encontro esse mesmo horário, né? Explicando um pouquinho, contando um pouquinho dessas práticas que derivaram, né? Que se derivaram, e tantas outras, né? Que também foram feitas aí. Tu lembra qual o nome, Ana? Sim, a semana que vem é o Super Guedes com a Angélica. Daqui a 15 dias, né? Isso, Super na semana Guedes. que vem, na próxima ainda. E lembrando, né, Fabrício e Lise, que a ideia também é que a partir dessas compartilhações a gente possa até estruturar, por exemplo, existe interesse de um grupo, dá para estruturar isso como um curso de extensão, né, junto com a Unicinos ali, e desenvolver. Então, eu acho que isso é bem importante, né, de dizer que a ideia é fazer essas compartilhações e caso haja interesse, bom, aí se propõe um cursinho de extensão hands-on, assim, tipo, começar a fazer e sair com a prática desenhada, né? Já trabalhando. Uhum, exatamente. E olhando agora também para o meu contexto, né? Embora nós bebemos da fonte da literatura de línguas, né? Para fazer a prática, mas eu acho que a literatura também potencializa dentro do ensino de línguas aí do francês, os gregos do francês estão por aí, do inglês também, a Satomi do japonês, né? Eu acho que tem aí para se pensar também em práticas bem potentes, né? Que venham, né? De uma vertente mais, né? Que bebam também da literatura, mas não só dela, como a Giane muito bem mencionou, né? Do Game of Thrones, né, e também outras práticas que foram desenvolvidas não só, né, da literatura de fato, mas também de filmes, séries, trilogias, entre outras coisas, que também vieram a surgir. Eu acho que a potência disso e a gurizada, que nem disse a Jeane, né, os alunos, os estudantes trazem muitas coisas atuais, né, eu dou aula também na educação básica, para o ensino médio, a gurizada traz coisas assim que eu nunca ouvi falar, né. E é interessante também se desafiar nisso, né? O que é isso? Que programa é esse? Que história que é contada aí?
E eles estão se movimentando muito nisso, né? Eu agora até, a Eliane também nos movimenta, nos desafia também a frequentar outros territórios, né? Até o próprio Discord, agora, como eles estão usando, esses dias eu fui dizer para os meus alunos, eu estava orientando eles num trabalho de iniciação, e eles, não, eu não vou para o WhatsApp, vamos lá, prof, passa aí, tu tem isso baixado no teu celular, ou seja, eles não querem mais, eles estão em outros ambientes, espaços, né? Desafiando também em outros lugares, e que a gente também tem que se adequar um pouquinho nesses lugares que eles estão habitando, né? Nós também temos que habitar esses lugares onde eles estão, né? Porque senão cada vez mais fica desconexo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente propõe, com que eles de fato, né, estão aí com a galera, né, ou com o pessoal, com a turma, né, estão dispostos a fazer, estão querendo fazer. Então tá, pessoal, é isso. A gente agradece a presença e a participação de todos e esperamos nos encontrar no próximo Compartilhações. Ana Júlia, acho que dá para compartilhar aí, tu tem a imagem? Para que o pessoal possa saber quais são os próximos. Mas daqui a 15 dias, às 17h30, onde então a gente vai ouvir a Angélica e seu grupo falando do Super Guedes na gestão, não, na gestão, né? Na Escola de Gestão e Negócios. Escola de Gestão e Negócios, exatamente. Super Guedes que super se potencializou todos os semestres depois, ele chegou para ficar, né? Eu acho que até a tia Águida já constituiu família, enfim, né? Tem aí um Super Guedes mesmo. A economia tá mil. Verdade. Pelo menos Super Guedes. Boa, pelo menos ele, né? Certo? Então, agradeço o pessoal do Unilínguas que veio nos assistir, nos prestigiar, a Giane também que aí está. E vamos aí pensando e sintam-se à vontade também. Eu vou compartilhando dentro do grupo do Unilínguas ele também os próximos para vocês irem ali acompanhando, né? Quem puder assistir, também entrando nas próximas compartilhações para ir entendendo também e se adaptando e tirando ideias também, né? Do que foi pensado e criado, né? E aí trazendo para o seu contexto, né? Nas suas práticas. É isso, pessoal. Muito obrigada. Um bom descanso. Tchau, tchau. E até a próxima. Gente, muito obrigado. Boa noite. Tchauzinho, até. Tchau, obrigada. Beijos. Tchau, até. Até. Valeu. Tchau, tchau.